de resolução de coisas de grafos com listas, pilhas e filas. É isso? Isso. O objetivo é a gente conseguir chegar em grafo. Eu tenho não sei se é o dom da palavra ou é a maldição da palavra, e eu falo muito mais do que eu espero que eu vou falar. Então, eu espero que eu consiga chegar em grafos, mas se não, a gente vai pelo menos abordar listas, pilhas e filas, e já vai ser bem. Acho que já vai ser bem legal aí. Então, como a professora comentou, esse então aqui é o Maratonando, é uma das ações aqui do Brute. A gente tinha começado isso ano passado, retrasado, não sei, não lembro. Acho que ano passado. Ano passado, E a gente fez algumas edições. Tem o nosso canal do YouTube do Brute, que tá bem abandonado, assim, mas tem 3 edições lá. Depois a gente pode deixar o link aqui para vocês conferirem. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar um pouco sobre listas, pilhas e filas e como a gente pode utilizar essas estruturas básicas, né? Estruturas de dados básicas para resolver alguns problemas. Se der tudo certo, a gente consegue chegar em problemas de grafos, e daí eu vou explicar um pouquinho o que são grafos, e daí a gente vê alguns algoritmos que são extremamente úteis e amplamente utilizados usando esses conceitos aqui. Então, eu sou Vinícius Gasparini, eu sou ex-bolsista da Maratona de programação, então eu fiquei na bolsa no ano passado. A gente conseguiu fazer bastante coisa pelo projeto, pelo Brute, e enfim, espero que ano que vem, presencial, a gente consiga ainda crescer um pouquinho mais. Se alguém precisar me mandar um e-mail, pode ser nesse e-mail aqui da Udesc, ou pode me chamar no Telegram, pode me chamar no WhatsApp, as outras tantas redes aí que eu tenho. E é isso aí. Tá. Então aqui um sumário do que a gente vai apresentar hoje. A gente não, eu. Então tem uma introdução. Para quem quiser acompanhar também os slides, eu colei um link. Colei um link ali. Eu vou colar de novo. Embaixo da mensagem do Matheus. 2019. Mas foi outra vida, basicamente. Isso, exato. Então eu acabei de colar um link ali. Vocês vão ser jogados para essa apresentação aqui que eu estou apresentando. Então se quiserem acompanhar paralelamente aí, legal. Então, beleza, a gente vai falar sobre. Vou dar uma introduçãozinha, bem rapidinha mesmo. Vou comentar um pouco sobre lista, fila, pilha, alguns problemas, porque, né, a gente é da maratona, a gente gosta de ficar arranjando sarna para se coçar. E dúvidas. Então, como que vai ser, né, a dinâmica? Eu vou apresentar, eu vou mostrar código e a gente vai resolver juntos alguns problemas. É uma dinâmica um pouco diferente do que os outros colóquios da computação, que tem um caráter um pouco mais não tão, sei lá, didático no sentido de ensinar a fazer alguma coisa, né? Então o maratona dele tem um pouco esse viés também mais educacional de, ensinar vocês alguma implementação diferente, alguma aplicação diferente. Então, por isso que eu vou utilizar essa dinâmica. A qualquer momento vocês podem abrir e, por favor, abram o microfone e falem, não entendi, ou, pô, tu pode explicar melhor, tu pode dar algum exemplo, podem perguntar, de verdade. Se a gente tivesse presencial, com certeza isso ia acontecer com mais naturalidade, eu acredito, mas vamos tentar, que nem eu comentei antes ali, né, tentar criar digitalmente um ambiente que a gente tinha nos colóquios, e eu acho que, falar qualquer coisinha já incentiva um pouco isso, né? Não então, entendi. Tá, eu vou explicar de novo o Machado só pra... Não, tô É brincadeira, pô. tô brincando. Mas, beleza. Então, assim, pra começar, eu vejo aqui alguns nomes que eu já reconheço, da Udesc e tal, mas alguém conseguiria me explicar o que é uma lista?
e qual que seria a diferença. Eu já vou começar direto assim pra, tipo, puxar a explicação e conceituação, né? Mas alguém consegue me explicar o que que é uma lista e qual que é a diferença de uma lista simplesmente encadeada e uma duplamente encadeada? Explica aí, Machado. Ah, mano, uma lista é uma estrutura que não permite acesso direto. Então, tu tem, sei lá, os membrozinhos da lista e, tipo, eles apontam para o próximo membro da lista. E duplamente encadeada, então o cara aponta de volta. E Ah, não sei se era essa a explicação que tu queria. É uma boa definição. Então, vindo aqui então para visualização um pouco mais gráfica, né? Então, uma lista é um conjunto de objetos que contém duas propriedades. Que por sua vez, cada objeto contém outras duas propriedades. Então, essa aqui é a tal da lista simplesmente encadeada. Então, o que que seria, né? Então, isso é um conjunto de elementos que eu tenho duas propriedades. Uma é a cabeça e outra é a cauda. Beleza. Então, o meu objetozão, né, a lista, ela vai ter essas duas coisas, então cabeça e cauda, em que ela vai dizer quem que é o primeiro elemento e o outro parâmetro vai dizer quem que é o último elemento. E daí cada um desses elementos tem outros dois parâmetros, que seria qual que é a informação que eu estou guardando ali, qual que é o próximo valor dessa minha lista. Então, por isso que ela é simplesmente encadeada. Então, tipo, ela tem uma conexão só, o Machado falou, então um cara aponta pro próximo, o outro cara aponta pro próximo, e o último aponta para ninguém. Então isso a gente consegue definir quem que é o último cara, só olhando para tipo, se ele não tá apontando para ninguém, é porque ele é o último, e se a cauda tá apontando para ele, então ele é o último. Essa aqui é a lista simplesmente encadeada. A única diferença dela para duplamente encadeada é que eu tenho mais um parâmetro que diz quem que é o anterior a ele. Então, não só eu olho para esse cara e eu falo que ele é o próximo, mas eu digo que esse cara é o anterior, é tipo, o anterior desse cara. Vocês estão vendo meu mouse? Acho que sim, né? Sim, Às eu vezes eu tô mexendo o mouse igual um trouxa aqui. Tá. Então, tipo, esse cara, ele tá apontando pro de trás também. Então, essa é uma lista duplamente encadeada. Então, é uma estrutura, tipo, bem simples. Vocês podem ver, tipo, por definição. Para quem ainda não fez, eu acho que vocês vão ver ela na terceira fase, talvez, ou segunda, não sei que fase que é EDA, estrutura de dados. Mas é uma estrutura que vocês vão ver. E vocês não vão ver só nessa matéria, mas como em todas as outras matérias, tipo, da computação. Porque é uma das estruturas mais base, assim, para tudo que a gente faz em termos de programação, né? Então, aqui eu peguei e fiz um... Vocês têm os slides, mas eu quero mostrar aqui em código mesmo. Vocês conseguem ver o meu S-Code aí? sim, dá pra ver. Legal. Então, para simplificar, né? Porque se eu fosse, tipo, reproduzir esse comportamento aqui de aponta para um cara, aponta para o outro, em uma linguagem que também é uma. Foi mal, sim. Não é corona, eu acho, espero. Mas se eu fosse fazer isso, tipo, numa linguagem que também é, tipo, uma das iniciais, assim, que a gente aprende, que seria o C, isso ia ficar um pouquinho mais chatinho, porque eu teria que trabalhar um pouco com ponteiros, algo que não é muito complexo, tipo, para esse uso, na verdade, né? Não é muito complexo, tem umas treta estranha aí, mas eu resolvi fazer isso em Python porque ele fica muito mais simples de entender e é visualmente mais fácil de compreender, né, o que está acontecendo aqui. Então, como eu comentei, né, eu tenho um conjunto de objetos e que cada objeto possui outras duas propriedades. Essa implementação aqui, eu fiz a implementação da lista duplamente encadeada. Então, vocês podem ver que não tenho só dois, mas como eu tenho três parâmetros, né? Tipo, três propriedades dentro desse elemento aqui. Para quem não manja tipo de orientação a objeto ou não manja de Python,
Não estou usando, tipo, muitos conceitos de orientação objeto e nem de Python. Eu estou, tipo, usando o mais básico que eu consegui fazer. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, tipo, pô, não tô entendendo o que o cara tá fazendo ali, pode perguntar aí. Então, primeiro eu crio um objeto desses, né? Então, o que é um objeto, né? Um objeto, ele é uma classe aqui, no caso, que eu tenho, tipo, nesse caso aqui eu tenho 3 parâmetros. Um é qual que é o dado, qual que é a informação que eu estou utilizando, que eu quero guardar ali dentro. Quem que é anterior a ele, quem que é o próximo. Só isso. Essas são as únicas informações que ele vai guardar. Esse outro cara aqui que eu criei aqui embaixo é o que a gente chama em orientação a objeto de um construtor. Então, o que o construtor faz, né? Quando eu vou criar um novo elemento aqui, um novo objeto, eu posso passar para ele um parâmetro de dado, um parâmetro de anterior e um parâmetro de próximo. E daí ele já vai criar dizendo, olha, o dado é tal, o anterior é esse outro cara e o próximo é esse outro. Esse aqui é só um construtor para facilitar a gente utilizar esse nosso carinha aqui. Então, a gente pode vir aqui, abrir o terminal. E, peraí. Beleza, então agora eu estou interagindo com o console aqui do terminal, aqui, o interpretador, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lista, que é o nome do meu módulo. Então em Python o nome do módulo é sempre o nome do arquivo aqui. Então eu vou, dentro desse cara, eu vou importar quem? Eu quero importar essa classe elemento. Então from lista import elemento. Beleza. Então eu já tenho aqui o meu módulo elemento aqui dentro. Beleza. Então ele é uma classe que dá dentro do módulo lista elemento. Beleza. Então vamos tentar criar algum elemento aqui, né? Então vocês podem ver que eu tenho um parâmetro obrigatório aqui. Então, ó, isso aqui é uma explicaçãozinha sobre Python. Quando eu não tenho um igual a alguma coisa, ou seja, eu não estou definindo um valor padrão, caso eu não passe esse valor, né? Então, esse cara aqui é um obrigatório, esse cara aqui é um opcional. Se eu não passar esse valor aqui na hora que eu for declarar ele, ele já vai jogar esse none para dentro desse anterior. Então, eu posso criar o meu elemento. Vou chamar ele de L1. Isso aí, LM1. Então vai ser o meu elemento 1. Então eu vou passar dizendo que o elemento que vai ser o dado do meu elemento. Então eu quero falar que ele é o 10. Então, só passando assim, ele pegou e criou. Então, se eu vim aqui em elemento, ele é um objeto do tipo elemento. Beleza? Então, elemento 1, se eu acessar a informação do dado dele, aqui, ele me retorna 10. Se eu quiser saber quem que é o anterior a ele, não retorna nada, porque ele não tem. Se eu quiser saber quem é o próximo, não retorna nada, porque ele também não tem. Beleza. Então, eu tenho agora um elemento. Vou deixar esse terminal para cá. Eu posso agora fazer, por exemplo, vou criar um elemento 2, que vai ser o elemento que vai ter valor 5 e que o anterior a ele é o elemento 1. Beleza. Agora, como eu não fiz nenhuma regra aqui, né? Então eu só estou dizendo que no construtor aqui que o elemento anterior ao 2 é o 1, mas eu não disse que o próximo do 1 é o 2, ele ainda não sabe. Então, se eu consultar aqui quem é o elemento 2, próximo não tem nada, mas se eu olhar para o elemento 2, ponto anterior, ele me retorna 1. Se eu quiser saber qual que é o dado desse elemento anterior, é o 10. Então, elemento 2, ponto dado, é 5, e o anterior ao 2 é o 1, e daí eu estou acessando qual que é o dado desse cara, que é o 10. Beleza? Então, está funcionando os nossos elementos e as características de anterior e próximo entre eles, né? Agora vamos para a segunda parte aqui da nossa lista. Então, os nossos objetos a gente já conseguiu definir eles e trabalhar dizendo quem que é o próximo, quem que é o anterior. Agora vamos para a segunda coisa, que seria criar uma lista
de fato, né? Então, para criar uma lista, eu tenho que dizer quem que é a cabeça da lista e quem que é a cauda da lista e quais são os elementos que estão ali nesse meio e as relações entre eles. Então, eu codei aqui esse código que representa uma lista. Então, beleza. Então, eu defino essa classe lista. Eu falo que, inicialmente, eu vou ter uma cabeça e uma cauda e que atualmente, ela não está apontando para ninguém. Então, eu não tenho nem cabeça nem cauda, eu só criei ela, vazia. Aí, eu crio a lista, eu passo um elemento para fazer parte dessa lista. Como eu só tenho um cara, tanto a cabeça quanto a cauda vai ser o mesmo cara, certo? Então, se eu não tinha nenhum elemento, vai ser none para os dois, mas quando eu tenho só um cara, que eu estou criando aqui, criei um construtor com um cara só, ele fala que a cabeça e a cauda é o mesmo cara. Aí que vem o lance. Só que só uma lista de cabeça e cauda não faz sentido. Eu quero inserir valores dentro dela. E também já puxando para as outras duas estruturas que eu vou apresentar aqui hoje, né? São as pilhas e filas. Fiz aqui uma lógica de como que funciona a inserção, mas vou começar pela definição da inserção no fim e no início, que elas são mais simples de entender. Então, primeiro vamos aqui from lista, import lista. Beleza, agora eu tenho uma lista dentro aqui do meu console, então eu posso criar uma lista sendo igual a lista, e daí eu vou passar um dos meus elementos ali para dentro só para eu começar com alguma coisa. Então, agora eu tenho um objeto do tipo lista, que a cabeça e a cauda, teoricamente, é para estar apontando para esse meu elemento 1. Então, como que a gente pode conferir isso? Seria fazendo lista, ponto, cabeça, ele vai apontar para um objeto do tipo elemento. Agora vamos ver se esse elemento é aquele 1. Beleza, aparentemente é. Agora vamos testar, vendo se a cauda está apontando para o mesmo cara. Apontando para o mesmo cara. Então, tanto cabeça quanto cauda apontam para o mesmo elemento. Show! Então, o nosso construtor está funcional. Agora vamos começar a inserir valores. Como que eu faço para inserir um valor no início? Aqui, vamos pegar pelo início. O que aqui o meu código faz? Então, a minha objeto lista, ele vai ter esse método aqui. Então, na orientação objeto, as classes, elas podem ter... como que é o nome disso aqui? Atributo, isso. Podem ter atributos e métodos. Então, métodos são funções dentro do escopo desse objeto. Então, são coisas que só dentro desse... Tipo, cada objeto ele vai ter ou atributos ou funções, e a gente chama dentro de um objeto a função de método. Então, eu tenho esse método aqui, ele seria no início. Então, vamos supor que eu tenho a minha lista, né? Eu tenho aquele elemento, o elemento 1 já está ali dentro, e eu quero inserir o elemento 2. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou precisar fazer? Se eu olhar aqui por esse cara, tá vendo que, vamos supor que eu tenha só esse cara aqui, que é o nosso primeiro elemento. E eu quero colocar um cara aqui no começo. Ou seja, esse maluco ele vai ter que ser jogado pro lado, e o outro maluco que tá chegando vai ficar aqui. Qual é a única alteração que eu preciso fazer? As únicas, no caso, né? Eu preciso falar que agora a cabeça não mais aponta para aquele antigo elemento. A cabeça agora vai apontar para esse novo elemento que está chegando. E a propriedade próximo desse elemento que está chegando vai apontar para a antiga cabeça. E a antiga cabeça, vai apontar agora para o novo elemento que está chegando. Agora vamos ver isso a nível de código, né? Então eu estou pegando o elemento. Eu estou chegando e eu falo que o próximo dele é o atual da cabeça. Certo? Faz sentido? Beleza. Então eu falei que o próximo elemento é o atual elemento para qual a cabeça está apontando. Aí eu pego o atual elemento da cabeça, que eu ainda não tirei ele do lugar, a cabeça ainda está apontando para ele, eu só estou dizendo que esse daqui está apontando para o atual da cabeça, mas agora eu vou dizer para quem que a cabeça tem que apontar. Então eu pego e falo
que o antigo elemento da cabeça, ou seja, que ainda tá lá, eu pego e falo, olha, o anterior de você antes era Noni, porque, olhando aqui, você não tinha ninguém para trás. Só que agora você tem um carinha que vem atrás de você, que é esse elemento, que acabou de chegar. Então agora eu disse que estava ali na cabeça, o anterior dele é esse que chegou. E a última coisa que falta é dizer que agora a cabeça, na verdade, ela não mais aponta para aquele que estava, e sim para esse novo elemento. Então, se eu fizer minha lista, ponto, cabeça, ponto, dado, eu tenho 10. Agora, se eu fizer um inserir no início, e eu passar o meu elemento 2, que antes o elemento 2 é o valor 5, agora se eu olhar para minha lista, ponto cabeça, ponto dado, agora o meu valor que está na cabeça é o 5. Se eu olhar para minha cauda, ainda tá o cara 10 lá. Por quê? Porque eu inseri na frente. Então a cauda ainda é esse elemento e a cabeça é esse cara. Agora eu posso também pegar, agora para verificar se deu tudo certo, eu olho para quem que é a cabeça da minha lista, ele vai estar apontando para alguém como próximo. Então se eu pegar o próximo dele, quem que vai ser? Vai ser a minha cauda. Então se eu pegar o dado da cauda, é o 10. E a mesma coisa eu posso fazer da cauda, olhando para o cara de trás, querendo saber qual que é o dado dele. Teoricamente era para ser o 5. O 5. Então, aqui a gente conseguiu inserir esse elemento na frente da nossa lista. Então, se eu quiser, eu posso inserir mais uma cópia desse cara, ou eu posso criar também um elemento aqui, que vai ser o 99, e agora ele vai ser o primeiro. Então, se eu olhar para a cabeça, qual que é o dado da cabeça? É para ser o 99. Se eu olhar o dado da cauda, é para ser ainda o 10. Certo? Então agora eu tenho uma lista com 3 elementos: 99, o 5 e o 10. Show. O que eu vou precisar fazer para alterar, fazer uma função de inserir no fim? É uma lógica muito parecida, só que eu só vou inverter as operações. Então, ao invés de eu falar que o próximo da minha cabeça é que o elemento ele aponta para o próximo, sendo a cabeça atual, eu vou dizer que o elemento que acabou de chegar, o anterior a ele é a cauda. Ou seja, o elemento que acabou de chegar, que eu estou colocando aqui atrás, o anterior a ele era a antiga cauda. Então eu fiz isso aqui. Aí agora eu falei que a atual cauda aponta como próximo para esse elemento que acabou de chegar. Então, o cara que estava aqui, ele vai apontar para quem? Para o novo cara que vai chegar. E agora eu atualizo dizendo que agora a cauda, na verdade, é esse elemento que acabou de chegar. Então, faço a mesma coisa. Então, se eu fizer um lista ponto inserir no fim elemento, daí eu passo aqui um 2. Se eu olhar para o dado da cauda, é o meu 2. Então, se eu olhar para o dado da cabeça, ainda é o 99. Então, agora eu tenho 4 elementos dessa minha lista e eles eu inseri no fim. Eu acabei de inserir o 2 e o outro eu inseri no começo. Só que isso são operações que são básicas, né? Tipo, só inserir no fim, só inserir no meio, só inserir no fim ou no início, tipo, não supre tudo que a gente precisa quando a gente usa uma lista duplamente encadeada. Então, uma outra função aqui que a gente pode fazer seria inserir no meio. Ela tem uma lógica um pouco diferente, que seria o quê? Eu começo contando a partir do zero, porque a gente sempre indexa as coisas em zero, em programação. Em linguagens estatísticas e matemáticas, eles indexam em 1, porque a maioria das operações que a gente faz em matemática, a gente usa i igual a 1 e vai até, sei lá, somatório de n e tal.
Então, a indexação é em 1, mas aqui, como a gente está fazendo no programa, é em 0. Então, eu inicializo com o meu contador em 0 e eu pego qual que é o elemento atual da cabeça. Então, como que eu vou trabalhar com esse cara aqui? Enquanto o meu contador for diferente da posição que eu quero inserir ele, eu falo que o elemento atual é o próximo desse atual. O que que isso significa, né? Nível de abstração aqui. Eu comecei nesse cara e o meu contador é 0. Quando eu vim próximo desse elemento aqui, eu estou dizendo o atual, então, para quem eu estou olhando, é o próximo desse cara. Então, eu estou olhando para esse, e daí eu acrescento 1 no contador. Então, eu vou ter 1, esse daqui. Quando eu vier para o próximo, eu vou falar que eu estou olhando para esse cara, e meu contador é 2. Quando eu encontrar ele, ou seja, enquanto eu for diferente, eu vou fazer isso. Quando eu encontrar, eu vou quebrar esse meu laço de repetição. E daí agora eu vou fazer um processo bem semelhante com o que eu fiz aqui do inserir no início. Isso daqui foi uma opção, tipo, quando você for implementar a sua própria lista, sua própria estrutura, você pode dizer que, na verdade eu vou inserir. Nesse caso aqui eu tô inserindo, aí eu tô, tipo, jogando todos esses dois caras, vamos supor que eu vou colocar aqui nessa posição. Tô jogando todos esses dois caras para a direita. Você pode falar que todos os caras, tipo, posição 2, eu vou jogar todo mundo para a esquerda e agora ele vai ser essa posição aqui. Foi só, tipo, uma opção aí que eu fiz de colocar esse cara aí. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Beleza, eu achei a posição que eu quero colocar, então eu quero colocar ele aqui, vamos supor. Eu falo que o elemento que eu quero colocar, o próximo dele vai ser esse elemento atual. Então, o elemento meu, ele tá aqui fora. Porra, aqui podia ter uns desenhos. Alguém sabe como desenha aqui? Difícil, né? Já sei. Aí, ó. Então, eu tô com esse carinha aqui. E agora eu vou dizer. Agora eu não lembro mais o que eu ia dizer. Cara. Droga. Desculpa, gente. Calma, como que eu cancelo isso? Meu Deus. Estava dizendo em qual. Estava inserindo o elemento mesmo no meio. Estava fazendo Isso, os elementos. Isso, Tá. inserindo o elemento no meio da fila. Tá, então eu ia dizer que o elemento. Tá. O próximo. Deixa eu jogar isso daqui aqui também. Daí eu fico com duas coisas ao mesmo tempo olhando e fica mais fácil. Opa. Aí. Então, eu vou ter esse elemento aqui que é o que tá chegando e eu quero botar ele aqui nessa posição, certo? Não, na verdade é isso aqui que eu. Dane-se, vai. Então eu tenho esse elemento aqui, eu quero colocar ele naquela posição, então eu falo que o elemento que acabou de chegar, ele aponta para o próximo dele vai ser o elemento que eu tava olhando, então, é nessa posição que eu quero botar. Então, o próximo desse cara vai ser esse. O anterior do elemento que eu tô olhando, ou seja, esse cara aqui que tava aqui, eu pego ele e eu falo, cara, agora na verdade tu não aponta mais para mim, tu aponta para esse cara novo que chegou. Então o que eu faço? Eu vou no elemento, eu olho pro anterior e eu falo que o próximo desse cara anterior é igual esse elemento que acabou de chegar. E por fim, eu pego e falo que o atual, o anterior dele, que antes era esse cara aqui, agora na verdade é esse outro. Então o que eu fiz, né? Eu usei esse cara para chegar nesse, e falar, agora o próximo seu é esse cara. E agora eu usei ele para falar que o próximo é esse. E isso também eu defini dizendo que esse novo que está chegando, o próximo é esse, e o anterior desse novo que está chegando é esse cara aqui. Então, se eu fizer aqui uma lista, ponto, inserir no meio, e eu passar um elemento aqui, eu vou criar um elemento que vai ser o 55. E eu disser que eu quero na posição 1, a posição 1 é o quê? É a próxima depois da minha cabeça. Então, se eu fizer isso...
Ah, tá. Eu fiz merda. Eu fecho isso daqui, aqui e isso aqui. Então, eu tô dizendo que eu tô criando um elemento de valor 55 e que a posição dele vai ser essa aqui. Opa. 55. Isso aqui. Meio. Beleza. Então, se tudo deu certo, quando eu olhar para a cabeça da minha lista, eu vou ter o 99 ainda. E se eu olhar para o próximo da cabeça, eu vou ter o 55. E agora, se eu olhar para o próximo, puta, não lembro mais qual que era o elemento 1. O elemento 1, quem que é? É o 10. Então, se eu olhar para o próximo, do próximo. Eu acho que eu me perdi aqui em quem que eu tô olhando. Mas enfim. Ô, Você viu ali quem. Oi. o Leozinho Gameplay ali fez uma pergunta. Você faz então um efeito dominó? Efeito dominó? O que seria um efeito dominó? Cara, tipo, peraí, deixa eu tentar interpretar. Um efeito dominó. Pode ser? Não sei, eu não entendi direito o que tu quer dizer com isso. Mas talvez seja tipo. Isso. Tá. Na hora que eu for inserindo, ele vai passando pra frente, pra frente, pra frente. Não. Na verdade, eu não faço isso, não. Eu só mexo com dois caras. Exatamente os que estão aqui, tipo, no meio do que eu preciso. Do que eu preciso mexer. Então, tipo assim, um efeito dominó seria, né? Eu falar que, na verdade, esse cara aponta pra esse, e daí eu jogo, tipo, o ponteiro desse pra frente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas no caso, não. Eu só pego e boto um cara aqui no meio, e ao botar esse cara aqui no meio, eu pego e falo: olha, o que eu preciso fazer pra botar esse cara aqui no meio, né? Eu preciso falar que esse next, na verdade, aponta pra esse. O anterior desse cara aqui, aponta pra esse. O próximo desse aponta pra esse. E o anterior desse aponta pra esse. Então eu só peguei e desloquei todos os apontamentos que estavam aqui nessas áreas, representado por essa aresta next aqui. Next, aqui não tem, né, a de volta. Mas eu peguei essas duas arestas e joguei pra cá. Então, foi mais ou menos isso. Ele tá escrevendo ali. Então vamos só seguindo aqui. Isso, exatamente. Eu apenas insiro um novo elemento ali no meio. Então essa aqui é uma implementação de lista. É bem simples. Eu acho, não sei, né? Pode ser que não seja tão simples, mas ela é bem básica, assim, né? Tipo, ela não faz muita coisa, ela não tem muitos atributos aqui, mas ela é bem útil. Então, para você implementar com base nisso aqui, tipo, outras funções, como por exemplo, limpa. Eu quero limpar a minha lista. Beleza, é só você falar que agora a cauda e a cabeça não aponta para ninguém. Então ela vai apontar para None. Se eu quiser consultar os valores, não existe. Aí eu preciso, claro, se tu quiser se preocupar com memória e tal, tu deleta todos os elementos e vai fazendo essas coisas aí. Mas então tá, vamos seguir aqui. Então aqui nos slides tem a implementação e também lá no fim dos slides eu botei tipo um link, né? Se vocês clicarem aqui, joga pro GitHub que eu coloquei tipo todos os códigos dessas implementações aqui que eu tô mostrando. Então, aplicações de listas. Cara, basicamente tudo. Tipo, quase tudo tu consegue. Quase todas as estruturas que a gente utiliza atualmente se baseiam nesse conceito aqui, não só da lista duplamente encadeada, né? Mas às vezes assim, simplesmente encadeada. Então, tipo, você pode representar árvores através de listas, tu pode representar grafos, tu pode representar matrizes, pilhas e filas. Então, que é o nosso próximo assunto aqui. Então, o que seria uma fila dentro do contexto de estrutura de dados? É realmente uma fila, igual a gente entende no mundo real, digamos assim. O que tem a fila, né? Ela tem o FIFO, First In, First Out. Então, o primeiro cara que chegou aqui, ele vai ser o primeiro a sair. Então, o final da fila entra aqui, então quem tá chegando vai sempre ficando para trás. E
a saída é da frente. Então aqui tem um exemplo com as letras, né? Então o primeiro da fila aqui, nesse caso, era ABC, aqui era o final. Quando eu retirar um elemento, quem vai sair vai ser o meu A. Vai ficar só BC. Se eu inserir um novo elemento, que no caso é o D da minha fila BC, o D vai entrar aqui no final. Então, como que eu usaria isso no contexto naquela nossa implementação? Seria... Né, que eu tô falando. Isso. Ah, tá. Beleza. Eu ia chegar aqui num ponto... A implementação aqui que eu utilizei, eu não utilizei a minha lista para exemplificar aqui. Poderia utilizar, ela funciona. Eu só quis mostrar aqui, tipo, para também mostrar para vocês como que funciona a lista nativa do Python, né? Quase todas as linguagens, tipo, linguagens de programação imperativa aí, sei lá, eu não lembro exatamente o nome dela, da classificação, mas que você vai ter, tipo, essa estrutura implementada nativamente. Então, aqui eu estou utilizando ela e ela tem alguns atributos. Então, por exemplo, enquanto aqui eu chamava tipo a função inserir no início, inserir no fim. Em Python eu pego e chamo esse objeto de lista. Isso aqui é uma lista, então eu posso chamar assim também. List. Eu vou dar um... Pera. Ah, tá. Vou dar um append nesse cara. Então o append ele vai colocar atrás. Então aqui está a minha implementação, né, de fila com base numa lista. Então qual que é o lance, né? Uma lista, uma fila, ela vai ser exatamente uma lista, só que eu vou ter só duas operações. Eu não vou ter a operação de tirar do fim e eu não vou ter a operação de inserir no início e nem a operação de mexer aqui no meio. A lista, a fila, desculpa, ela só tem duas modificações que eu posso fazer, que uma é inserir, tirar da frente e inserir atrás. Então vocês podem ver aqui a minha implementação, eu inicializo uma fila, beleza, se eu passar um elemento aqui, eu insiro esse elemento na minha fila. E como que eu faço isso? Eu faço por meio dessa função inserir. Essa função inserir, ela pega a minha fila e joga um cara lá para trás. Então o inserir sempre joga para trás. E o meu remover, ele pega o meu elemento, que vai ser quem? Vai ser a minha fila e eu tô tirando da posição 0. Então, do mesmo jeito que eu tinha criado essa função aqui de inserir no meio, em que eu passava uma posição, a função pop nativa aqui da minha estrutura lista, consigo passar uma posição e ele tira daquela posição. Então, no caso, tirar da posição 0, sempre tirar aqui do início. Eu criei aqui outros métodos, que seria o tamanho. Então, como que eu faço para contar um tamanho? Então, eu começo com 0, para cada um dos elementos que eu tiver nessa fila, eu vou incrementar 1 no meu contador e vou retornar o contador. Sim, eu sei que tem, já dentro da lista, eu tenho o método nativo aqui, né? Mas eu quis criar aqui para demonstrar um pouco como que pode ser feito também. Como que eu posso saber, perguntar, né? Se a lista está vazia, é só eu chamar a função tamanho, e se o tamanho for igual a 0, significa que ela está vazia. Outra coisa que a gente utiliza, né? Outra propriedade que a gente tem dentro da nossa fila seria consultar quem é a frente da nossa fila. Então, quem que é o próximo cara a ser retirado da fila? Então, nesse caso, eu estou acessando a posição 0, ou seja, quem é a frente do meu elemento. Para sacar aí como que é a fila, ela é tipo bem simples. Uma coisa aqui que eu botei aqui, tipo um exemplo, né, de aplicação. Eu não sei o que é o CP aqui, eu acho que é unidade de controle de processo, eu acho. Ou alguma coisa nesse sentido. Mas, tipo, uma parada que é bem utilizado, filas,
são dentro dos sistemas operacionais, né, para tipo lidar com os processos. Então, processos eles vão ter uma definição de prioridade e cada prioridade vai jogar ele para dentro de digamos, uma fila. O CP igual a CPU. Ah, boa, olha só. Isso que é bom ter mestres, doutores cientistas, né? Não coloca. Então, tipo, então eu vou ter tipo uma fila em que vai ter maior prioridade, eu vou ter uma fila de menores prioridades, e daí aqui possivelmente eu vou ter uma outra fila em que, de acordo, quando ele for pegar um novo elemento, tipo liberar um cara e aceitar outro para entrar, ele vai primeiro puxar aqui dos que tem maior prioridade para depois dar prioridade para os caras aqui mais pro meio, né? Então esse é um dos exemplos de uso de filas, né? A nível de sistema operacional e processador. Outro cara que eu me propus a explicar seria as pilhas. Então, a pilha, ela é, cara, o nome é bem claro também, tipo, não tem nada de segredo. Eu tenho uma pilha em que eu vou colocando elementos um em cima do outro. Quando eu precisar tirar um elemento, eu tiro só de cima. Não tem como eu pegar uma pilha de pratos e puxar o prato de baixo. Na verdade, você vai quebrar todos os seus pratos. Então, a menos que você faça tipo aqueles cara que bota tipo uma toalha em cima da mesa e puxa bem rápido, assim. Aí isso é bom. Então, se você puxar bem rápido o elemento dentro de uma pilha implementada em C, pode ser que tu consiga. Mas, enfim. Então, aqui a gente tem essas duas operações, que seria colocar um cara, tirar um cara. Então, agora, que nem eu comentei, né, a fila é FIFO, então é first in, ou seja, quem chegou primeiro, first out, é quem sai primeiro. Na pilha é o contrário, né? É o last in é o first out. Então, quem chegou por último vai ser o primeiro a sair. Então aqui, de novo, eu também fiz uma implementação bem simples, que está disponível lá no GitHub, em que, basicamente, ela vai funcionar do mesmo jeito, exceto que, vou botar lado a lado aqui, enquanto aqui, na fila, o meu inserir, ele botava atrás, agora o meu inserir vai ter que ser na posição 0, ou seja, no início da minha lista. E o meu remover, ao invés de ser o remover da posição 0, eu estou removendo a última posição. Em Python, a -1, o índice -1 de uma lista sempre é o último elemento. Então, quando a gente acessava lá no nosso, né, a gente faria tipo ponto, fila, ponto, cauda. Cauda sempre apontava para o último elemento. No Python, o índice -1 sempre aponta para o último elemento. Na verdade, qualquer menos x, ele pega tipo o último elemento xésimo de trás para frente. Então, -2 é o segundo elemento de trás para frente. Então, -1 é o primeiro elemento de trás para frente. Isso no objeto lista do Python, né? Os outros caras é exatamente a mesma coisa. Exceto que aqui antes eu tinha frente, agora eu não olho mais para frente, sim para o topo. Então, o topo, ao invés de eu olhar para o primeiro cara, eu olho para o último cara também. Beleza, tenho uma fila, tenho uma pilha. E aonde que a gente utiliza pilhas? Então, provavelmente vocês já viram alguma coisa de recursividade em programação funcional aí para quem é calouro. Quem não é, já viu recursividade em qualquer outra disciplina que seja. Então, aqui um exemplo de uma recursividade, né? Então, eu vou empilhando quando eu for fazendo a chamada, então eu chamo o Fibonacci de 6, ele empilha a chamada do Fibonacci de 5, empilha a chamada do Fibonacci de 4, 3, 2, 1. Quando chegou no caso base, ele começa a desempilhar, então ele começa a tirar daqui de cima, resolver. Aí joga para um temporário, aí ele pega, resolve esse 2, joga aqui para o temporário e vai somando todas os cálculos de Fibonacci, para daí no fim ele ter uma expressão gigantona que ele soma tudo e te responde a pergunta, né? Então, isso aqui é uma aplicação a nível de computador, digamos assim, a nível de sistema, de pilhas, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém achou que eu falei muito rápido, muito devagar? Alguém tem alguma consideração?
Então eu sigo aqui. Não sei quanto tempo que eu tô falando também, acho que foi 9, falta 40 minutos, foram 40 minutos, né, mais ou menos. Grazolina está digitando. Tá, beleza, eu vou continuando aqui, enquanto vocês vão escrevendo aí. Boa. Então eu queria, como o Brute é um grupo de programação competitiva, seria legal dar um significado para isso que eu acabei de explicar, né? Então eu separei 2 problemas, seria o Diamantes e Areia, do Uri, é o 1069, e o Jogando Cartas Fora, que é o 1110, também do Uri. Esses 2 problemas, eles são resolvidos somente, tipo, não somente, né, mas utilizando essas duas estruturas que eu acabei de mostrar, né? Então vou ler rapidinho aqui o Diamantes e Areia. Dane-se. A gente, problemas mais simples, a gente faz isso aqui. A gente pula para os exemplos de entrada e saída, tenta entender aqui o que está acontecendo. Se a gente não entender, a gente volta para cá. Mas esse problema, o que ele é, né? Eu tenho aqui um conjunto de caracteres, né? Em que é um abre, um para a esquerda e um para a direita, e aqui no meio tem vários pontinhos. Então, quando eu tenho um abre e um fecha, isso daqui é um diamante. Aqui no meio eu acho que é areia, não sei, não lembro exatamente o contexto, mas enfim. Então, o problema é, eu dado isso daqui, eu quero saber quantidade de diamantes possíveis de serem extraídos em cada casa de entrada. 3 diamantes são formados, o primeiro é retirado disso, resultando isso, em seguida o segundo diamante é retirado, resultando... Beleza. Então, no caso, esse problema a gente resolve como? Eu posso utilizar usando só uma pilha. Como que faria isso, né? Então eu tenho aqui o meu código, que é o 10, isso aqui. Deixa eu pegar para cá, eu vou fechar isso aqui. Eu não quero salvar. Então eu peguei, eu vou matar esse cara aqui já. Eu peguei e importei a minha pilha, que eu acabei de utilizar, que eu acabei de escrever, né? E escrevi o meu códigozinho. O que o problema pede, né? Ele vai inserir a quantidade de casos de teste, então no caso 2. Então, para cada caso de teste, eu vou ler a entrada. Beleza, li a entrada e inicializo uma pilha. Uma pilha como uma pilha vazia. Então, atualmente, eu não tenho nenhum elemento aqui nessa pilha. E eu vou inicializar um contador com 0, que vai ser a quantidade de diamantes que eu consigo extrair. Aí agora, para cada letra, ou seja, para cada informação aqui dessa minha entrada, eu vou rodar nela, né? Então, para cada letra, se for uma letra de abrindo, digamos assim, eu vou inserir na minha pilha. Ou seja, recebi um cara, eu insiro 1 aqui na minha pilha. Por que 1? Por que não eu colocar esse cara aqui? Porque não faz diferença. Não faz nenhuma diferença, no caso aqui do problema. Porque eu só quero saber quantos elementos eu consigo abrir e fechar de modo que forme um diamante. Então, se for um cara abrindo, eu insiro 1 na minha pilha. Se for um cara fechando, primeiro olho se eu tenho alguma coisa na minha pilha. Se eu tiver alguma coisa na minha pilha, ou seja, eu acabei de abrir alguém, eu pego e removo esse cara, conto 1. Ou seja, coloquei esse cara aqui, vim pra cá, caguei pra esse pontinho, caguei esse pontinho, cheguei no de fechar. Aí eu olho pra minha pilha. Opa, eu tenho alguém na minha pilha? Tenho. Então, eu vou tirar esse cara da minha pilha, porque é como se eu tivesse colocado e fechado um abre e fecha, e eu vou contar mais 1 na minha resposta. Feito isso, para todas as letras, então eu vou percorrendo todas as letras e brincando com essa minha pilha. Quando eu tiver, quando eu finalizar, eu printo quantos eu consegui contar. Aí vocês podem pensar, pô, mas eu poderia só contar, tipo, quantos abertos e quantos fechados tem. Só que não necessariamente, isso não é uma verdade, né? Olha aqui esse segundo caso de exemplo. Eu só tenho um diamante de saída. Por quê? Porque eu abri, e eu fechei só um. O último cara só que fechou. Então a minha pilha inteira, ela ficou com vários abertos, mas só chegou um para fechar.
Então, se eu só tivesse contado quantos abertos e quantos fechados deu, isso daí ia dar ruim. Então, fazendo assim, desse jeito. Também isso é bem comum, esse probleminha aqui, para exemplificar balanceamento de parênteses dentro de uma equação matemática. Então, se eu abrir parênteses de mais ou fechei parênteses de menos, isso daqui, esse mesmo algoritmo aqui, ele resolve para dizer se é uma equação satisfazível ou não, né? Então, beleza. Então, eu posso pegar esse meu código aqui, vir aqui no URI, ver se ele funciona. URI Online Judge. Esse é o problema 1069. Vocês acreditam que eu já passei, né? Porque eu testei antes. Mas tá aqui o diamante. Então é exatamente aquele código ali que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu não estou usando uma estrutura de pilha do próprio Python. Eu criei a minha aqui e eu passei esse problema exatamente desse jeito. O segundo problema que eu queria mostrar é o jogando cartas fora. O jogando cartas fora, o que ele fala, né? Ele descreve um jogo que é bem bosta, tipo, um jogo dos mais sem graça que eu já vi na minha vida, em que eu tenho uma pilha de cartas, aí aqui já dá uma pegadinha, né? Porque pensa, porra, pilha, então eu vou usar uma pilha aqui pra usar, pra resolver o problema. Então ele pega uma pilha de cartas e enquanto a minha pilha tiver 2 ou mais cartas, eu faço a ação do jogo. Que é o quê? Eu pego a carta do topo, jogo fora, pego agora a nova carta do topo, jogo para a base dessa pilha. É isso aí. Então, eu fico fazendo isso. Então, a minha tarefa é encontrar a sequência de cartas descartadas e a última carta remanescente. Então, a saída, ele vai me dizer, a entrada é quantas cartas eu tenho, e a minha saída é quais foram a ordem das cartas que eu fui descartando e qual foi a última carta que sobrou aqui. Esse problema, resolver ele, eu usei uma fila. Mesma fila ali que eu acabei mostrando para vocês. Então, aqui é um problema um pouquinho mais chatinho com a entrada, né? Porque ele é a entrada até ser diferente de 0. Então eu faço enquanto for verdade, vou fazendo isso, senão eu quebro. E quando que eu quebro? Quando as cartas for menor ou igual a 0. Então eu quebro aqui, ele quebra esse break, ele para de executar, senão ele vai continuar. Então eu crio uma fila. Eu leio quantidade de cartas que eu vou ter que ter lá. Eu boto cartas dentro da minha fila. Então eu vou botar as cartas de 1 até N, né, que é o valor aqui. Eu vou inserindo e daí eu começo o meu print. Então, as cartas descartadas serão: enquanto eu tiver 2 ou mais cartas, que é a condição que ele fala aqui, né, a seguinte operação é realizada enquanto tiver 2 ou mais cartas. Então, enquanto eu tiver 2 ou mais cartas, se... Por que eu tenho esse se aqui, né? Porque a saída é meio merda, sabe? Tipo, a saída aqui do enunciado. Poderia fazer de outro jeito, tipo, ir acumulando dentro de uma nova fila todos os valores e na hora de printar eu vou printando e formatando essa saída aqui, né? De botar vírgula, espaço e todos os carinhas. Mas, então, tipo, enquanto for diferente de 2, ou seja, enquanto for um número que tá aqui no meio, eu tenho que botar vírgula, espaço. Então, eu escrevo o meu número, vírgula, espaço para mostrar o próximo. Se não for isso, eu só boto o número e quebro uma linha. Então, por isso que eu tenho esse else aqui para quebrar a linha. Beleza. Então, eu printei um número, um cara, ou seja, que é o que está na frente da minha fila. Eu removo o topo das cartas, que é a operação que ele falou. Então, joga fora o topo e mova a próxima carta para a base. Então, o que eu faço? Eu removo. Vocês lembram que eu implementei aqui o remover, retornando o meu elemento. Então, eu posso remover ele, eu tirei da frente e já joguei atrás. E daí eu fui fazendo isso e fui printando todos os caras. E no fim, eu pego e digo quem que é a última carta que sobrou aí. É isso aí. Basicamente, esse é o problema. E daí eu vou aqui submeter. Só que esse problema tem um problema. Não sei se vai dar tempo da gente discutir bem ele.
Mas eu posso só mostrar qual que é o problema desse tipo de problema. Ah, tá aqui, ó, já. Vou só mostrar aqui. É exatamente aquela implementação que eu acabei de colar, de mostrar. Só que ele excede o tempo limite. Por que isso, né? Alguém olhando aqui para nossa implementação de fila consegue dizer o porquê que... Ah, dei spoiler já. Mas alguém consegue dizer aonde que tá dando problema aqui no meu código? Ferdinando, aonde que tá dando problema no meu código? Ei, o Ferdinando não tem mic, mano. Ei, o Ferdinando falou aqui pra mim, mano. O Ferdinando Ferdinando. falou que... Ei, ele falou, mandou um zap aqui pra mim, velho. Ele falou que o tamanho, mano, tá dando O problema. tamanho tá dando problema? Isso. Foi o que ele falou, mano. Já Ah, não tá. sei. Beleza. O Ferdinando disse o porquê que o tamanho tá dando problema? Calma aí, eu vou perguntar aqui, mano. Ele disse Se que alguém- tá tendo que contar muito, mano. Se alguém quiser... Ah, tá. Como que é? Ele falou que tá contando muito, velho. Ah, pode crer. Então, é exatamente isso aí que o Ferdinando falou, né? Porque assim, ó, tá vendo que essa função aqui, tamanho, eu chamo ela aqui toda vez que eu faço um while para verificar se ele é maior do que 2, e daí de novo eu verifico se é maior do que 2, e daí toda vez ele percorre a minha lista, iterando e contando de novo quais são os elementos. Então, uma maneira de eu otimizar isso e otimizar essa função tamanho seria dentro do meu elemento de do meu da minha estrutura, né, de fila, eu tenho uma variável chamada tamanho. Inicialmente é 0. Se eu tiver um elemento, eu vou inserir um elemento aqui, e daí o que eu faço quando eu insiro um elemento? Eu boto esse elemento ali e eu falo que agora o tamanho vai ser mais igual a... Opa, diferente não, né? Mais igual a 1. Então, a cada vez que eu vou for inserir um elemento, eu já vou acrescentar um no tamanho. Que eu vou precisar trocar o nome desse cara, vai ser tamanho fila. E ao invés de eu fazer tudo isso daqui, eu só dou um return no self.tamanho, que é a minha variável que guarda qual que é o tamanho da minha fila. Só que eu preciso também atualizar outro cara, né? Quando eu removo, preciso daí decrementar esse tamanho. Vai ser um menos igual a 1. O resto seria, já mudei, remover, tamanho ele só vai retornar, vazio ele vai consultar o tamanho, beleza, frente é isso aí. Aqui, só que eu preciso trocar para esse novo método, e agora se eu salvar, copiar, vamos ver aqui se eu levo um WA ao vivo. Eu acredito, mano. Time limit exceeded de novo. Ih. Caralho, TLE de novo, velho. TLE! Pergunta pro Ferdinando de novo, Esperava mano. esse TLE, mano. Caralho, mano. Pô, agora eu fiquei XD, mano. Tu não. Tu não passou antes ali pra mostrar aquele código? Eu passei, mas aí eu passei só, tipo, trocando... O que eu passei foi trocar, tipo, o... Passava o selfie de fila. Vai ser mais rápido do que só retornar um valor. Olha só, aprendizado, assim. Caralho, não é possível. Caramba. É isso aí, galera. Ó, aprendizados. Cara, não é possível, velho. Por baixo ele deve funcionar do mesmo jeito que tu fez, não? Não era pra fazer diferente, né? Tipo, tamanho menos mais igual a 1. Tamanho menos 1. E qual é o tempo limite? É 2? Deve ser 1. É 2. E o outro passou com 1.94, mano. Tenta Daí mandar de fica... novo. Meu caramba. Exatamente, velho. Nossa. Então, aí, ó, novo aprendizado. Não façam coisas em Python, tá ligado? É bem lento. Aí, ó, vai. Meu, passei na sorte aquele, então. Enfim. Ah, é isso aí. É porque assim, ó, o que
Tá. Então, um aprendizado aqui beleza, a gente otimizou essa nossa estrutura, ela fica bem mais rápida de fato. Mas isso aqui era pra ser 50 cartas, velho. Não é pra ser tão, tipo, grande assim, tá ligado? No máximo 50. Não é máximo 50? Nossa, agora eu fiquei de cara com lento isso aqui. Ó, 50, velho. Ah, tá. É que são vários casos de teste no mesmo. Ah, pode ser. Enfim. Deixa eu só fazer um time Python. Peraí. Vou dar um echo. 50. Win. Time Python. 10, 11. Ah, peraí. Ah, tá. Tipo, é porque deve ter vários casos de teste. Enfim. Um aprendizado aí que vocês podem ter visto ao vivo aí agora. Por mais que tenha otimizado, e de fato essa otimização que eu fiz, ela melhora muito a execução aqui do meu algoritmo, né? Porque eu não preciso ficar toda vez contabilizando todos o tamanho e retornando. As estruturas nativas das linguagens, elas, menos que tu seja muito foda, elas costumam ser muito mais otimizadas. Tem várias coisas que o próprio compilador, ou no caso aqui o interpretador do Python, ele vai ter que, em tempo de execução, ele vai ter que entender o que essa minha classe aqui está fazendo, como que é a relação entre esses inserir e remover dos meus objetos, e isso vai demorar para eu, de fato, utilizar aqui essa minha estrutura nova, né? Então, aqui, tipo, esse problema, ele tá bem na estica do tempo, né? Então, vocês podem ver que, tipo, eu passei só trocando, tipo, len, que essencialmente é para ser a mesma coisa que a gente modificou ali, e ele passou, tipo, 1.948, sabe? Então, não tá bem otimizado e não é tão rápido, né? Enquanto as estruturas nativas, elas costumam ser com uma dúvida de maratona sobre esse problema. Qual que é a dúvida, professor? Então, eu estava aqui pensando, aqui, exatamente nesse problema, dependendo do número de cartas, quando tu botar, sei lá, 19, vai ser sempre essa mesma saída. Quando for 6, é sempre a mesma saída, certo? Totalmente determinístico. Então, por que não fazer um programa que calcula olha só, a pergunta é se não é cheating, tá? Calcula a saída de cada de 1 até 50, de todos os possíveis, todas as possíveis entradas, e daí depois o teu programa simplesmente vai mapear se a entrada for 50, vai sair tal coisa, se a linha for 30, vai sair tal coisa. Ou seja, tu faz um programa e depois tu faz um outro programa. A pergunta é, isso seria válido? Sim. Nesse caso aqui, na plataforma URI, eu não sei qual que é o limite, e tipo assim, isso aqui é bem pequeno, né? São 50 possibilidades só. No pior dos casos, o maior número aqui ele vai ter. Se eu tiro jogo para trás, cara, vai ter tipo uns 30 números, assim, tipo, uma lista de 30 números. É que assim, ó, o que tu ia mandar seria basicamente uma tabela que iria pegar no arquivo de entrada qual é o número de cartas, ia consultar nessa tua tabela, tu faria um programa para gerar essa tabela de saídas, e o programa mesmo que tu ia submeter para o URI simplesmente leria qual é o número de cartas, veria qual é a saída desse número específico e printaria isso. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Então, sim. Dá para fazer. Algumas vezes a gente faz isso. Tipo, isso não pode exato, na maratona tal, é porque assim, eu sei que precisa, o pessoal tenha os códigos, não é simplesmente. A pergunta é sempre por exemplo, no Boca, tá? Eles têm
lá o judge que faz bate entrada-saída, mas eu sei também que eles têm os códigos de resolução, certo? A pergunta é, se eu resolver de uma forma totalmente, assim, diferente, tá tudo bem? Porque isso aqui Sim. é um cheating, fazer um outro programa, que daí faz isso aqui, eu processar, deixar processando, pode demorar, sei lá, 10, 20 segundos, mas esse programa que simplesmente vê qual é o número e printa, é um grande easy. Não, então, pode, tanto que, tipo, meio que quando a gente fala, né, que o juiz ele julga o código, na verdade ele só vê entrada e saída, né? Para mitigar isso, cada problema ele tem um limite máximo de tamanho máximo, né, de kbytes de informação que tu pode enviar. Então, em competições, o que eles fazem? O caso mais forte, se tu brotar todas as possibilidades, é muito difícil de tu conseguir armazenar isso num arquivo e enviar, e ele vai, tipo, estourar o tamanho, sabe? Não é só o tempo, mas tem o tamanho do arquivo do código, entende? Eu não sei te dar 100% de certeza, mas com 95% de certeza, tipo, você pode fazer e isso não é cheating, mas não é cheating, né? Você brutar todos os valores. É só porque o problema, aí, tipo, entra naquele discussão, né? Existem problemas com casos de teste fraco. Então, se o cara fizer um caso de teste, por exemplo, esse aqui é um problema simples, né? Então, não era para ser essa dificuldade. Mas, por exemplo, aqui, se eu fizer uma DP em que aqui eu tava fazendo uma DP só pra, tipo, saber todos os caras e respondi em odd 1, né? Que nem a professora comentou, todas as respostas. Mas eu poderia, tipo, jogar uma DP aqui em que se o cara pedir 100 vezes números de 50, ao invés de eu calcular 100 vezes de 50 e simular todas as tiradas de carta, eu já sei como que é 50 na primeira vez, na segunda eu só respondo direto, sabe? Então, tipo, eu poderia fazer isso, né? Então são várias estratégias que a gente pode fazer para otimizar algumas coisas, né? Mas aí isso ainda cabe, tipo, um outro colóquio só para, tipo, que o Machado vai fazer um dia, que é sobre técnicas de otimização. Daqui 2 semanas, né? Isso, Machado. Oi? Então, o Tibiril, quem que é Tibiril, cara? Seu nome mesmo, cara? Beleza. Tibiril, ele perguntou: Gasparini, se caso eu utilizasse a mesma lógica que você usou em Python para C, iria rodar? Sim, exatamente. Foi assim que eu descobri esse problema aqui. Eu vim aqui, tipo, nos meus. Eu joguei aqui no. Eu tinha feito ele em C. C vai ser mais rápido até do que C. Talvez. Porque como aqui eu tô em C. Peraí, a fonte também é pequenininha, né? Mas. Eu tô usando aqui uma deck, nem precisava, mas tô usando uma deck seria tipo double-ended queue, que seria de fato a nossa lista duplamente encadeada, né? Então, aqui eu faço o quê? Eu primeiro coloco todos os valores, se for diferente de 2, eu vou printando os caras, e é da frente ali, e daí o que eu faço, né? Eu retiro ele, jogo o cara que tá na frente para trás, e retiro o cara de trás. Da frente, desculpa, porque é uma fila. Eu vou fazendo assim. Então tem dessa. Se não funcionar em Python, trocar para C, exatamente. Aqui, ó, você pode até ver o tempo que eu passei esse problema em C foi 0.144. Eu resolvi originalmente há 2 anos atrás. Então, tipo assim, eu demorei 0.144 segundos, enquanto em Python, em 2 segundos, tipo, ó, 1.98, sabe? Pode parecer, é só 10 vezes. Não, é muito mais lento, sabe? Tipo, porque tanto que ele tá no limite aqui, tanto que eu enviei outras vezes ele não funcionou, né? Então, C e C++ são linguagens que a gente utiliza mais na maratona justamente por isso, né? As estruturas são muito mais otimizadas, é uma linguagem de uma abstração mais baixo nível, então as operações que tu faz a nível de... Porque ele também é uma linguagem compilada, e tem várias coisas que favorecem o C++, né? Inclusive, até tem um colóquio sobre... exato, seria... o ideal é, tipo, primeiro tu coda em C, C++, e
e nem pensa em fazer em Python, sabe? Tipo, quando tu olha... Esse aqui é um problema que ele até tá bem apertado, tipo, talvez é porque, como eles são várias iterações, né? Tipo, cada caso de teste aqui não define quantos casos, né? Então, a entrada consiste em um número indeterminado de linhas contendo um valor de 1 a 50. Então, pode ser tipo 10 milhões, 10 bilhões, sei lá, de testes de tamanho 50. Então, aqui não está muito bem explícito, né? Mas a grande maioria dos problemas é que tu vai ter um pouquinho de que tu olha e fala assim, será que passa no tempo? Provavelmente em Python tu não vai passar, porque ele é bem mais demorado. Só voltar aqui. Não lembro mais se eu tinha outra coisa pra comentar. Cara, era isso. Eu acho que eu dei mais ou menos certinho aqui no meu tempo de 1 hora. Eu não consegui, que eu comentei, né? Às vezes eu me enrolo um pouco mais, mas eu acho que ia ficar, na real, muito maçante de eu apresentar aqui já conceito de grafo, modelagem de grafo, resolução de problemas com grafo e BFS, DFS, mas fica aí de tarefinha para vocês tentarem resolver este problema aqui que eu vou mandar exatamente agora. Não, agora não. Aí, deixa eu achar. Cadê aqui o canal? Tô perdido. Peraí, eu vou botar aqui na tela. Vocês podem tentar resolver para quem já estiver iniciando aí nos grafos e tal. E até se vocês quiserem ler esse problema, entender como que ele funciona, pensar nas estruturas que eu acabei de apresentar e como que você poderia utilizar ela e tentar resolver e colar no nosso Discord ali do Brute para tirar dúvida, a gente vai estar, tipo, quase diariamente a gente está ali o dia inteiro. Então, se alguém quiser entrar e tirar uma dúvida, mandar uma mensagem, enfim, a gente vai estar sempre disposto ali a ajudar. E esse problema aqui ele é bem legal, ele é bem introdutório mesmo para problemas de grafos, em que consiste eu tenho várias intersecções aqui, mas vamos dizer que, sei lá, são várias casas, vários quarteirões, vamos, sei lá, que elas são ligadas por ruas de mão únicas e ruas de mão dupla. Então, o que esse problema vai dizer? Ele vai dizer como que é a configuração dessa cidade. Eu falo, do ponto V até o ponto W eu tenho uma rua e ela é de mão única, ou eu tenho uma rua de mão dupla, que vai ser, eu tenho uma rua de V para W e uma de W para V, ou seja, eu tenho um caminho entre esses caras e depois eu pergunto aqui, beleza, dito isso, existe um caminho de... se o requisito de conectividade está satisfeito aqui. Em algum momento ele vai dizer, tipo, da onde que ele quer ir para onde ele quer ir, sabe? Então, tipo, é um probleminha que é bem legal, assim, para vocês começarem a treinar sobre... aqui, ó, tem, Nuri, memória. Aqui, ó, 200 MB de memória. Porra, dá pra eu brotar, sabe? Tipo, todas as 50 possibilidades de carta, eu jogar isso na memória e submeter. E responder isso em odd 1, sabe? Então, responder a pergunta da professora antes, dá pra responder isso, né? Mas isso em competição tipo, nunca vai ser tanto assim, sabe? Vai ser sempre muito menos. Pra, de fato, evitar que as pessoas extrapolem todas as soluções e fique tentando responder, né? Mas no mais é isso. O Ariel mandou ali nosso Telegram. Acessem nosso Telegram, t.me/brutodesk. A gente tem o nosso Discord, que acho que não sei se já foi divulgado aqui, mas eu vou divulgar novamente. Expira nunca. Número máximo não tem. Permitir gerar um link, copiar. Então eu vou colar aqui o link para o nosso Discord. Então vocês podem entrar também no nosso Discord aí do Brute, tem o nosso Telegram, pode me chamar no privado, e se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão aí, pode perguntar, senão é isso. Proposto que eu acho que se eu começar a falar agora de grafo, vai ficar sempre muito maçante, porque daí eu já tô há 1 hora falando, daí eu vou ficar mais... Posso fazer isso em outro momento daí.